Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Não, já foi melhor. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Aleluia. Tem muito crente aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, Deus ele é soberano, amém? E eu fico impressionado como é que Deus ele faz as coisas. O louvor, a oração do pastor Vitor, todo esse culto parece assim que está super casado com a mensagem que eu tenho para o seu coração nessa noite. Estava ontem, pastor Márcio me ligou para que eu pudesse compartilhar com os irmãos aqui a mensagem. E essa madrugada, por volta de 2:30 da manhã, 2:40, o Senhor trouxe essa mensagem para que eu pudesse compartilhar com você. Então eu queria que você assim, abrisse o seu coração, preparasse aí o seu espírito para que você possa receber nessa noite algo de Deus, amém? João capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem reinado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Pai, essa é a tua palavra. Queremos sair daqui completamente diferente da forma que entramos. Como, Senhor, primeira terça-feira do ano, estamos aqui com o nosso coração cheio de expectativa, não por causa do pregador, não por causa de ninguém, mas por causa da tua palavra que transforma e liberta. Nosso coração, Deus, está aberto. Fala conosco em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite que tem como tema a tempestade. É muito interessante você analisar esse texto em cima do autor. E nesse primeiro momento da mensagem eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero trazer esse contexto para que entendamos o texto que aqui propusemos estudar nessa noite. Quem escreve esse evangelho é João, o discípulo amado. Não sei se você sabe, mas João era conhecido como filho do trovão, uma pessoa do gênio forte. Mas João andou com aquele que era manso e humilde de coração. Ou seja, a vida de João foi completamente transformada pelo Filho de Deus. Por isso ele escreve esse evangelho no final do primeiro século, mais ou menos nos anos 80 a 96 depois de Cristo. E esse evangelho é dividido em duas partes. A primeira parte, até o capítulo de número 12, a Escritura Sagrada, através de João, o discípulo, ele relata para nós os milagres de Jesus. A segunda parte do Evangelho é relatado estudos que o Filho de Deus, que Jesus trouxe aos seus discípulos. E a primeira parte, que se encaixa no capítulo 6, que nós aqui lemos, a Escritura Sagrada, ela cita sobre 7 milagres que Jesus ele faz, relatado por João em seu evangelho. O primeiro deles está lá no capítulo de número 2, que é a transformação de água em vinho.
O segundo milagre está no capítulo de número 4, a cura de um oficial. O terceiro milagre está no capítulo 5, que é a cura do paralítico em Betesda. O quarto milagre, capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto milagre, a caminhada sobre o mar, que é o texto que nós vamos falar nessa noite. O sexto milagre é a cura do cego de nascença, capítulo 9. E o último milagre relatado por João é a ressurreição de Lázaro, no capítulo de número 11. A Escritura fala para nós que o quarto milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos aqui sabem dessa história? Jesus, ele estava ali com 5 pães e 2 peixes. Então ele alimenta toda aquela multidão. Depois que esse milagre é relatado, Jesus para com os discípulos e também a multidão, Jesus, ele continua ali com a multidão e ele obriga os seus discípulos a pegarem o barco e irem para Cafarnaum. E eu quero, diante desse texto, onde os discípulos entram no barco, eu quero trazer para você nessa noite 4 pontos falando sobre a tempestade na nossa vida, no que tange o início do nosso ano. Sabe de uma coisa que eu tenho percebido, irmãos? Muitos de nós, cristãos, conhecemos a palavra, tivemos uma experiência com Jesus. Muitos de nós vamos a uma igreja para receber uma injeção de ânimo e essa injeção ser suficiente para que passamos a nossa semana. Mas eu não acredito num evangelho que é somente uma injeção de ânimo. Eu acredito num evangelho que é capaz de transformar a vida do homem, independente se essa pessoa deixar de frequentar um culto, ou por uma situação ela não puder estar presente no culto, essa pessoa continue completamente cheio, porque ela foi transformada pela palavra de Deus. E diante disso, querido, estamos no ano da consolidação. E essa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a consolidação da nossa fé. E eu quero trazer para você o conceito de fé diante desse texto aqui proposto. O primeiro ponto que eu quero que você preste bastante atenção é quando Jesus parece demorar. O versículo de número 16 ele diz: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Jesus não pediu, não sugeriu. Você vai ver esse texto também em Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Jesus ele não aconselhou. Jesus ele disse que eles precisavam passar para o outro lado do mar. Ele os obrigou. Os discípulos então obedeceram. E esse ponto que diz, quando Jesus parece demorar, parece que na nossa vida acontece muitas coisas desse tipo. Quantos aqui já tiveram a impressão que Jesus estava demorando para atuar em alguma área da nossa vida? Seja sincero. Algumas perguntas precisamos fazer. Por que os acidentes trágicos, perdas, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A existência de problemas não significa que estamos fora da vontade de Deus, nem que Deus está indiferente à nossa dor. Preste atenção. Quando Jesus parece demorar, os discípulos eles entram dentro do barco, eles precisam atravessar o mar,
O mar começa a ficar agitado, a tempestade começa, e aqueles discípulos então têm a impressão que Jesus está demorando. Não é diferente em algumas áreas da nossa vida, onde percebemos que a vontade de Deus não tem batido com a nossa vontade, e muitas vezes achamos que Jesus está demorando. Mas eu quero te dizer nessa noite, diante desse ponto, as coisas ruins que nos acontecem, as coisas ruins que nós não conseguimos explicar, não significam que Deus perdeu o controle da sua vida e desse problema. Tem tantas pessoas que diante de uma doença, diante de um óbito, diante de um problema financeiro, ela coloca o dedo na cara de Deus e começa a questionar a Deus. Eu quero te dizer também que Deus, Ele não é o seu funcionário, Ele é somente Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece em ambos, mas o fundamento sobre qual cada um constrói a sua vida. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. A tempestade na vida de um cristão revela a solidez da sua confiança em Deus. Preste atenção, querido. João, quando escreve esse evangelho da cidade de Éfeso, a intenção de João não era outra senão mostrar que Jesus era o Filho de Deus e que basta eu e você somente confiar nele. Quando ele relata histórias de transformação, ele está dizendo assim: olha, tem coisas que você não vai conseguir explicar, porque as coisas de Deus, elas não são matemáticas, e muitas delas não têm explicação, porque Deus é Deus. Essa semana eu sentei com a minha esposa, lá em casa tem uma bancada, ela sentou na frente, eu sentei do outro lado, e nós começamos a conversar sobre o nosso ano de 2015 e o nosso ano de 2016. O que eu falei com ela, o que ela falhou comigo, o que eu fui bom, a nossa vida financeira e várias outras coisas. Uma conversa muito madura. E uma das coisas, porque eu que tomo conta do dinheiro lá em casa, que pago as contas, ela disse assim: amor, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como você, com o salário que você recebe, você consegue pagar o nosso custo de vida. E eu sou uma pessoa extremamente organizada nessa área. E eu disse para ela: amor, eu já tentei várias vezes colocar no papel e tentar anotar tudo, mas parece que Deus não permite. Mas eu já entendi por quê. Porque não tem como você colocar milagre no papel. Não tem como. Preste atenção, querido. Os discípulos estavam no barco. Aquela situação assolavam a alma daqueles discípulos, a vida daqueles discípulos. Jesus parecia demorar. A intenção não era outra de Jesus para com os discípulos, para que os discípulos confiassem plenamente no Filho de Deus. E eu te faço a primeira pergunta nessa noite: qual o nível da sua confiança no Filho de Deus? Irmão, nos dias de hoje acontece uma situação na nossa vida, uma conta que a gente deixa de pagar, uma briga entre o casal, uma situação com o filho, a gente já começa a questionar a Deus e perguntar um monte de coisa. Deus não é o nosso funcionário. As situações adversas nas nossas vidas não é para outra coisa, para solidificar a nossa fé. Não é para outra coisa. As situações difíceis que você está passando, ela não serve para outra coisa, uma vez você em Deus, para solidificar a sua fé, para mostrar para você que ainda
que aquilo que está acontecendo não é a sua vontade. Deus, Ele não deixou de ser Deus. A Escritura Sagrada diz que Deus, Ele tem o controle do universo na palma de sua mão. A única coisa que nos resta, segundo o Evangelho aqui proposto no capítulo 6, é confiar no Filho de Deus, independente da fase que estamos passando na nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa noite abatido, e nós cantamos aqui a última canção, que o Senhor é o nosso descanso, mas você não consegue descansar, você não consegue se jogar nos braços do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque talvez o seu conceito de fé está completamente errado. Sabe o que é fé, querido? Fé é confiança. Para me confiar em alguém, eu preciso me relacionar com esse alguém. Para me confiar no Vinícius, eu preciso me relacionar com o Vinícius. Ou seja, a fé não é outra coisa senão relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, automaticamente, irmão, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. A fé não é simplesmente você colocar algo na sua mente e você está assim, eu vou conseguir, irmão. Você não tem devocional, você não lê a palavra, você não ora, você não se relaciona com Deus. Não existe como você confiar no Filho de Deus. Não existe como. Jesus, Ele parece demorar. Os discípulos começam a ficar aterrorizados. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Vai ter dias que o Senhor vai parecer demorar na sua vida, mas eu quero te ensinar nessa noite que quando isso acontecer, não é porque Ele perdeu o controle das coisas, porque Ele tem o controle do universo. Ele é soberano supremo, Ele é soberano diante de todas as coisas, e Ele continua no controle da sua vida, e ponto final. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus não estava indiferente à situação dos discípulos, mas Ele estava no monte orando. O segundo ponto que esse texto propõe para nós nessa noite é uma imagem errada de Jesus por parte dos discípulos, ou um medo infundado. Segundo Mateus, a Escritura diz que Jesus, quando Ele vai chegando perto do barco onde os discípulos estavam, era mais ou menos na hora da quarta vigília, que é após as 3 horas da manhã. Segundo o que Mateus ele diz, Jesus ele vai chegando perto do barco, passando das 3 horas da madrugada. Os recursos humanos já haviam acabados. Em vez de trazer conforto, alívio, trouxe mais tormento e espanto por parte dos discípulos. Jesus chega quando as esperanças humanas chegam ao fim. Caminham sobre o mar, para mostrá-lo que aquilo que os ameaçava estavam literalmente debaixo dos pés de Jesus. Preste atenção. Jesus começou a chegar perto do barco. Eles acharam que era um fantasma. Eles tiveram uma imagem completamente errada do Filho de Deus. Talvez a sua falta de fé, talvez o seu desespero numa situação difícil da sua vida, da sua casa. Sabe o que é? É a imagem errada que você cria do Filho de Deus. Você começa a sentir medo da situação. E Jesus, Ele está indo em cima do mar em direção aos discípulos, e traz um discernimento muito lindo para o nosso coração. Aquilo que assolava o coração dos discípulos, Jesus mostra para nós, ao andar sobre o mar, que os problemas que assolavam os discípulos estavam debaixo dos seus pés. Os problemas, queridos, podem ser maiores do que as minhas forças, do que as suas forças e talvez do que a nossa vida, mas ele nunca será maior do que Jesus.
Jesus chega quando as esperanças humanas chegam ao fim. Podem ser maior do que nós, mas nunca maior do que Jesus. A tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Jesus faz da sua própria tempestade o caminho para chegar na sua vida. Olha aqui, o caminho que Jesus usou para chegar até os discípulos foi a tempestade, foi o mar. Jesus, Ele usa as tempestades da nossa vida para chegar até nós. Eu quero contar uma coisa para você. Eu me converti há mais de 10 anos atrás. Eu estava dentro de um carro, chegaram 4 assaltantes e roubaram o carro. Apontaram uma arma, eu fiquei sozinho naquela rua. E eu me lembro que eu me ajoelhei no meio da rua, não tinha mais ninguém naquela rua. Eu me ajoelhei porque o Senhor já estava falando ao meu coração, e eu entreguei a minha vida a Jesus naquela noite. Eram umas 9h20 da noite. E quando eu cheguei em casa, eu tinha ligado para a polícia, logo eu fui para casa, eu entrei para a sala da minha casa, eu não tinha me convertido ainda. Eu me lembro que eu coloquei um louvor que a minha mãe escutava, e eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor ali no meio da rua. Se aqueles assaltantes não tivessem me assaltado, quer dizer que eu não entregava a minha vida para Jesus? O Senhor que mandou aqueles assaltantes, Deus, Ele disse para mim claramente, Ele disse: olha, preste atenção, filho, eu sou tão soberano que eu uso de uma artimanha de Satanás para cumprir o meu propósito. Não, você pode aplaudir esse Deus mais forte, amém? Aleluia! O Senhor usa as tempestades da nossa vida para chegar até nós. Ele usou o próprio mar para chegar até os discípulos. Ele não precisou de outra coisa. Ele traz nesse texto para nós que as nossas tempestades estão debaixo dos pés dele, e ele traz no texto para nós que a forma que ele usa para chegar até nós, muitas vezes são as situações adversas que acontecem conosco. Tem muitas pessoas que vai conhecer Jesus após um luto. Tem muitas pessoas que vai conhecer a Jesus após um término de namoro. Alguns meses atrás, na verdade alguns anos atrás, um pouco mais do que 3 anos, eu estava no evangelismo aqui na igreja, aqui da igreja, num bairro, numa escola, um evangelismo para crianças. E o pastor Sandro tinha emprestado uma carreta, e eu iria trazer a mensagem naquela carreta. A comunidade foi toda para lá, estávamos numa quadra, a carreta parou fora da quadra, a carreta, o palco dela dava acima do alambrado, então eu iria trazer uma mensagem. Mas não estava ainda na hora, o meu corporativo da igreja, o telefone aqui da igreja, ele começou a tocar. Estava um barulho, música de criança rolando, enfim, e o telefone tocando. E eu falei, não vou atender, porque eu não vou ouvir nada do que essa pessoa está dizendo. Mas essa pessoa insistiu. E mais ou menos depois de chamar umas 6 vezes, eu falei, eu vou atender. Eu tampei um ouvido, eu peguei o telefone, eu falei, alô, quem está falando? E um rapaz disse assim para mim: oi pastor, ainda bem que você atendeu, porque eu disse que a minha última tentativa era ligar para um pastor, e se ele não me atendesse, eu estou com uma faca na mão e eu iria me suicidar. Falei, irmão, não faz isso. Qual é o seu nome? Ele me disse. Eu falei, aonde você mora? Ele me falou o bairro. Eu falei, não faça isso, você está com a faca na mão, joga essa faca longe. Tem alguma coisa, um jardim, alguma coisa, joga essa faca. Joguei, pastor, e o cara desesperado, chorando muito. Eu peguei o meu telefone pessoal, eu falei, olha, qual é o nome da sua rua? Ele me falou o nome da rua, era um bairro que eu conhecia, e eu tinha uma célula naquele bairro.
Eu liguei para o líder de célula e eu disse para ele assim: olha, fulano de tal, onde você está? Estou em casa, pastor. Filho, sai de casa agora e vai nesse endereço tal. Pastor, aqui pertinho da minha casa, 5 minutos eu estou lá. Eu disse para ele: irmão, aguenta a mão aí que já está chegando uma pessoa enquanto eu estou indo para aí. O líder de célula chegou na casa desse rapaz. Logo depois eu cheguei, eu não preguei naquele dia, eu virei para um líder lá que estava no evangelismo e falei: não, você fala, eu preciso ali, é uma urgência, e eu fui. Na hora que eu cheguei na casa, um apartamento, uma cobertura, um cara muito bem sucedido, um empresário. Eu cheguei na cobertura dele, estava o líder de célula sentado no sofá, uma sala linda, maravilhosa, e o rapaz sentado no sofá chorando, e o líder de célula orando com aquele rapaz. Eu falei: rapaz, me explica uma coisa, para que você iria suicidar? Ele falou: pastor, há 4 anos atrás eu conheci uma pessoa e eu trouxe ela para morar dentro da minha casa. E logo que ela veio morar dentro da minha casa, ela passou numa universidade, tem 4 anos que eu pago a faculdade dela. Eu dei carro para ela. Quando ela formou os 4 anos de faculdade, que foi ontem isso, ela disse para mim: olha, o que eu precisava de você eu já ganhei. De você pagar a faculdade, me dar um carro. Tchau. Eu falei: mas foi por isso que você tentou suicídio? Ele falou: não, pastor, porque ela ligou para mim aqui agora e ela disse assim: ô seu trouxa, sabe onde eu estou? Eu estou no motel com um rapaz com o seu carro. E aquele rapaz chorando, nós pudemos ali apresentar o evangelho. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu mostrei para ele que aquela mulher não merecia, que Deus tinha um plano para a vida dele. Ele se ajoelhou, ele se arrependeu, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe de uma coisa? Hoje ele é líder de célula aqui na igreja. Jesus, Ele usa as tempestades da nossa vida para se apresentar a nós, para se achegar até a nós. Terceiro ponto, Jesus aquieta primeiro a alma dos discípulos. Versículo 20. Mas Ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. A primeira palavra de Jesus não foi ao vento, ao mar, mas aos discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalma primeiro os discípulos. Muitas vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que a que está fora. Jesus, quando Ele chega naquele barco, irmão, Ele poderia falar: olha, acalma mar, vento, para. Jesus vai acalmar primeiro os discípulos, sabe por quê? Porque o medo daqueles discípulos era maior do que a tempestade que estava lá fora. Isso muitas vezes acontece conosco. A situação nos abalou de tal forma na nossa alma, no nosso interior, que a gente começa a colocar problema onde não existe problema. Jesus, Ele chega naquela hora para aquietar a alma daqueles discípulos. Aonde Jesus chega, tudo se acalma. Eu vim aqui te dizer nessa noite, querido, que essa aflição que você está passando no seu coração, e nesse ano que nós propusemos a ser o ano da consolidação, é o ano de você consolidar a sua fé, o seu relacionamento com Jesus, e não será problemas, não será tempestades que vai atrapalhar ou vai tirar você da presença de Deus. Preste atenção. É uma noite de você acalmar o seu interior, de você descansar em Deus como nós aqui cantamos. É uma noite de você pular nos braços de Deus. É uma noite de você confessar a Ele como Senhor e Salvador. É uma noite de você pular nos seus braços. É uma noite de você sair daqui e dizer: eu confio em Deus. Eu posso estar passando a situação que for dentro da minha casa, o meu casamento pode estar destruído, mas eu confio e continuarei confiando no Filho de Deus. Quarto ponto. Primeiro, quando Jesus parece demorar. Segundo,
a imagem errada de Jesus ou um medo infundado. Terceiro, Jesus aquieta primeiro a alma dos discípulos. Quarto e último, quando Jesus está, sempre chegamos ao nosso destino. Depois que os discípulos reconheceram que Ele era Jesus, ele pula para dentro daquele barco. E depois que Jesus pula para dentro daquele barco, eles chegam em Cafarnaum. Quando Jesus está na história, sempre chegamos no nosso destino. Jesus acalma os discípulos, acalma o mar, entra no barco e todos chegam salvos e seguros no destino. O destino deles não era o fundo do mar, era Cafarnaum. Jesus ele entra dentro daquele barco e os discípulos chegam no destino correto. Talvez no decorrer da nossa caminhada a gente fugiu do caminho. Talvez no decorrer da caminhada a gente tentou pegar uma rua que não era para pegarmos. Mas se nessa noite você permitir Jesus entrar na sua história, com certeza você vai chegar no destino correto. Aquela história que parecia não acabar. Os discípulos tinham acabado de multiplicar os pães, tinham visto o milagre das mãos de Jesus, eles tinham visto uma multidão sendo alimentada. Eles pegaram um barco e acharam que aquela viagem ia ser completamente segura. Mas Jesus decide provar com uma tempestade. E João faz questão de relatar no seu evangelho, porque o propósito do evangelho de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que se confiarmos nele, a nossa fé será inabalável. Inabalável. Deixa Jesus entrar na sua história. Perceba nessa noite que a sua tempestade está debaixo dos pés dele. Perceba nessa noite que essa tempestade não é para outra coisa senão para forjar o seu caráter, para Jesus chegar até você, para Jesus se revelar a você, para você ter uma experiência com a palavra de Deus. Jesus é maravilhoso. Se não tiver Jesus na nossa vida, querido, a gente não presta para nada. Se tirar Jesus da sua vida, irmão, você não vale nada. Vire para a pessoa que está perto de você e fala assim: você não vale nada sem Jesus. Deixa Jesus entrar na sua história nessa noite. Preste atenção. Recapitulando, existem situações que parece que Jesus está demorando. Como eu te disse, essas situações não quer dizer que ele perdeu o controle. Pelo contrário, quer dizer que o controle está nele. Deixa Jesus acalmar o seu interior. Preste atenção, irmão, todo problema tem solução. O problema que não tem solução é porque ele não é seu. Não fica com medo dos problemas, não. Comece o ano enfrentando os problemas. Como eu te disse, irmão, a sua tempestade, o seu problema pode ser maior do que você, mas nunca será maior do que o Filho de Deus. Nunca. Não tem uma imagem errada do Filho de Deus. Ele veio, ele se colocou naquele madeiro, ele entregou a sua vida por nós, ele tomou sobre ele o nosso pecado, e nós estamos aqui nessa noite não para outra coisa, senão para exaltar o Filho de Deus, para cultuar o Filho de Deus, para dizer que ele é grande, para dizer que ele é maravilhoso. Se você entender isso nessa noite, meu irmão,
Você não precisa de uma injeção de ânimo. Você pode enfrentar o que for. Você sabe que o maior lugar, ou o mais alto lugar que o diabo pode chegar, é debaixo dos pés do nosso Salvador. Fica de pé no seu lugar. Vou chamar o ministério de louvor. Preste atenção. Quero pedir para que você não saia, são 9h20 ainda. Você está de férias, pode chegar em casa tranquilo. No final, essa pessoa que está perto de você vai pagar uma pizza ainda. Olha para mim, olha para mim. Existem 2 tipos de pessoas que estão aqui nessa noite. Aquela pessoa que está passando uma tempestade, mas nessa noite vai se fortalecer em Deus, no Filho de Deus, e saber que ainda que Ele esteja demorando, é noite de você descansar nele. Existe um segundo tipo de pessoa. Você que pode dizer assim: pastor, minha vida está boa, estou bem empregado, estou bem casado, estou na igreja, sirvo o Senhor. Eu quero te dizer que ninguém está isento de passar por situações difíceis. E quando essas situações chegarem, a certeza de que Ele é o Filho de Deus precisa sustentar a sua fé. A sua fé está no relacionamento com Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite e você precisa encher o seu coração de confiança. E talvez hoje vai ser o start de um relacionamento com Ele. É o dia de você descansar. Você vai chegar em casa, a sua família não vai entender nada. Eles vão perguntar, você fala: eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da glória de Deus. Aleluia! Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Fica livre na presença de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ele está aqui. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços
suas mãos. Pai, nós estamos aqui não para outra coisa senão para nos fortalecer em Ti. Que nessa noite, Pai, seja um marco na nossa vida de confiar, de descansar, de viver uma vida plena. Não queremos duvidar do Senhor, do Teu poder, da Tua soberania. Preste atenção, querido, olha para mim. Quando João escreve esse evangelho, já havia mais de 40 anos que os outros 3 evangelhos tinham sido escritos. Eles sabiam dos milagres de Jesus, mas o evangelho de João vem para trazer uma certeza, como um selo, de que Ele é o Filho de Deus. Talvez você já teve experiência com Jesus, talvez você já experimentou tanta coisa, mas no dia chamado hoje, você está tão distante. Eu posso dizer para você, querido, há 4 anos atrás, eu passei uma situação das mais difíceis da minha vida. Eu me lembro que eu pegava o carro 1h da manhã, eu começava a dar volta na Lagoa da Pampulha, chorava, escutando aquela música Deus Fiel. Mas aquilo precisava acontecer para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Existem situações que o Senhor precisa forjar o nosso caráter. As suas tempestades são para te fortalecer em Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Uma oração para você que nessa noite, ouvindo essa palavra, sente no seu coração um ardor de entregar sua vida completamente a esse Deus, ao Filho de Deus. Ou talvez você está aqui nessa noite e você, no decorrer da caminhada, você se afastou, você se distanciou, mas nessa noite o Senhor quer te receber novamente nos braços dEle. Mas para isso eu quero fazer 2 orações, uma com todos vocês, com vocês repetindo, e uma sozinho. Coloque a mão no seu coração e vamos fazer então a primeira oração. Eu quero que todos repitam comigo, com a sua mão no seu coração, com seus olhos fechados, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, diga: nessa noite, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Nessa noite, eu tenho a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Diga: e eu, que estive distante, afastado, nessa noite, eu volto para os braços de Jesus, na certeza de que Ele me recebe de volta. Diga: eu faço essa oração de todo o meu coração, me entregando ou me reconciliando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Continue com seus olhos fechados e com a sua mão no coração. Eu quero fazer uma segunda oração, mas você com seus olhos fechados, para que não haja constrangimento algum. Mas eu quero fazer uma oração para você que nessa noite, você diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. O que você pregou foi totalmente para mim. Ou para você, irmão, que estava fora dos braços do Pai, já teve uma experiência passada, mas saiu e nessa noite você quer voltar para Ele. Você, todos com os olhos fechados, eu vou contar até 3, e você vai fazer um sinal com a sua mão para que eu possa orar de forma específica para você, ou que entrega a sua vida a Jesus e volta para os braços dEle. Você que nessa noite quer entregar totalmente a Jesus, porque você tem a certeza de que Ele está na direção da sua vida. Com seus olhos fechados,
Eu vou contar até 3, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. 1, 2, 3. Faça um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Isso, várias mãos levantadas. Levante a sua mão, faça um sinal com a sua mão. Com a sua mão levantada, olha para mim. Preste atenção. Todos vocês que levantaram a sua mão, eu quero orar por você, mas eu quero orar aqui na frente. Ah, pastor, eu não vou descer, eu vou te esperar. Quero te dizer uma coisa, irmão, você não tem que se vergonhar. Se alguém tem que se vergonhar nessa noite é o diabo, porque mais uma vez ele perdeu. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que entrega a sua vida a Jesus, ou você que quer voltar para Ele, chega aqui, bem pertinho de mim. Isso, pode chegar. Você aí da primeira galeria, da segunda galeria, eu estou esperando você. Isso, pode vir. Pode chegar, vamos aplaudir, igreja. Pode chegar, pode vir, pode vir. Você que está aí na galeria, eu vou esperar você. Preste atenção. Eu quero pedir um favor para você. Não saia, ainda não vá embora. Esse é o momento mais importante do culto. Nós já estamos encerrando, mas em respeito a essas pessoas, fique no seu lugar. E se possível, aplauda o Senhor por essas vidas que estão aqui à frente. Pode chegar, pode vir. Isso. Aleluia. Isso, tem pessoas. Abre aí que tem uma senhora na cadeira de rodas, pode chegar. Tem mais pessoas chegando. Oh, aleluia. Aleluia. Preste atenção, querido. Nessa noite o Filho de Deus foi exaltado e houve salvação no nosso meio. Isso, pode chegar bem pertinho. Tem mais pessoas chegando nos corredores. Isso, tem mais pessoas. Dá um passinho para frente, por favor. Isso, pode chegar, encosta. Isso, vai chegando um pouquinho mais para frente. Isso. Tem mais pessoas vindo no corredor, pode chegar. Isso, mais um casal. Preste atenção, vocês que estão aqui, olha para mim. Olha para mim. Essa foi a melhor decisão que vocês poderiam tomar. Preste atenção, querido. Essas lágrimas que descem dos seus olhos, isso não é emoção. Sabe o que é isso? Isso se chama Espírito Santo de Deus, convencendo a senhora do pecado e também do juízo. E cada um de vocês, há mais de 12 anos atrás eu tomei essa decisão e a minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. Depois disso, querido, eu passei muitas tempestades, mas em todas elas eu fui mais do que vencedor, porque eu confiei naquele que transformou a minha história. Nós vamos orar como igreja e abençoar a vida de vocês. Feche os seus olhos, vocês que estão aqui à frente. Estenda suas mãos, igreja. Quantas pessoas ainda chegando. Você talvez está na sua casa e essa mensagem tocou o seu coração. Eu quero liberar essa palavra para você. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Ele, também curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque essa oração também vai se estender a você. Logo depois vai aparecer aí na sua tela um telefone para você nos ligar, 3429-9550. Nós queremos ligar, receber a sua ligação, nós queremos orar por você, nós queremos cuidar de você, em o nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, queremos colocar cada pessoa que está aqui à frente. Dezenas de pessoas te confessam como Salvador nessa noite. Isso alegra o nosso coração, Pai. Como igreja nós a abençoamos e declaramos: diabo, você não tem poder sobre a vida dos meus irmãos. Toda artimanha de Satanás
seja decretada falência agora em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, o coração dos meus irmãos possam confiar plenamente em Ti, confessando diariamente como Salvador, vivendo nos Teus caminhos. Cada lágrima que desce, cada pranto, cada decisão, Pai, nós colocamos diante do Senhor, aqueles que estão à minha direita, à minha esquerda, nos corredores. Que nessa noite o Senhor possa mudar a história de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Olha para mim. Olha. A Bíblia diz para nós que quando acontece um momento como esse, exatamente igual, a Bíblia diz que há muita festa no céu. E nós não poderíamos deixar de receber vocês também, senão com muita festa. Amém? Então eu vou contar até 3, e vocês vão virar para essa igreja maravilhosa, para que a gente possa receber vocês. Amém? Igreja, eu vou ensinar aquilo que nós fazemos lá na Lagoinha Savassi. Vamos lá? Eu vou contar até 3. Vocês vão virar para essa igreja linda, e nós queremos receber vocês como família, em nome de Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro. 1, Nós queremos cuidar de vocês. Por isso nós queremos pegar o seu telefone, o seu nome. Nós queremos entregar um presente para vocês. Para isso nós precisamos mais de 5 minutos de cada um de vocês que vieram aqui à frente. Tem uns irmãos tão lindos ali de colete verde. E se você que está aqui, você é seminarista aqui do Carisma ou do CTMDT, ou um líder de célula, pelo grande volume de pessoas, eu quero pedir você para contribuir ali na consolidação. E nós vamos pegar o seu nome, o seu telefone e vamos dar um presente para vocês. Para isso eu preciso de mais 5 minutos. Vocês podem seguir aqui à minha esquerda. Levante a mão aí, irmã. Isso, pode levantar, pode seguir. Enquanto vocês estiverem saindo, nós vamos aplaudir o Senhor, porque é noite de festa, é noite de salvação. Aleluia! me
favor, ajude a consolidação de hoje. Se você é líder de ministério, trabalha aqui na igreja em algum departamento, contribui, ajude aqui os nossos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Vai para cima. Eu sei que és aquele que me guarda. Levante as suas mãos. Quero orar abençoando você. Vem cá, pastor Vitor, fazendo essa oração. Pode chamar aí. Isso. Querido, preste atenção, antes do pastor Vitor fazer essa oração, nos abençoando, toma posse dessa palavra. Viva intensamente a vida com Deus. Que esse seja o melhor ano da sua vida, porque será um ano que você vai olhar as tempestades com outros olhos, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Amém, vamos orar. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Pai, que tudo que nós ouvimos, Pai, cantamos, dê frutos na nossa vida, Pai, porque nós te amamos. Pai, que nada que passe quando a gente sair daqui. Pai, amanhã quando a gente acordar para trabalhar, cada um acorde e sai de casa com o coração cheio de expectativa, cheio da palavra do Senhor, Pai, que está nas nossas vidas. Pai, nos despeça em paz, nos leve em paz para as nossas casas. E nos dê uma noite de sono revigorante em nome de Jesus. E a melhor semana da nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amanhã, culto do Olhar ao Altar. Sábado e domingo, cultos aqui na sede. E se você quiser conhecer a nossa igreja, você é muito bem-vindo. Deus te abençoe.